em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Irmãos e irmãs, quando a pessoa ela tem dentro dela esperança, as coisas melhoram para a vida dela. Amém. Amém? Eu acredito que você tem esperança dentro de si. Quem tem esperança dentro de si? Então acredite que as coisas irão melhorar, mudar para você. Alimente essa esperança. Porque quando você alimenta a esperança, você está colocando Deus em primeiro lugar. E quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, aí se cumpre o que Jesus falou. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você vai buscar a presença de Deus, é o que você já fez e está a fazer. Você está buscando agora a presença de Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, na frente de tudo que você tem, então Deus ele vai acrescentar o que você precisa. Ele vai acrescentar mais força sobre a sua vida, mais sabedoria sobre a sua mente, mais energia para você trabalhar, lutar, viver. Ele vai acrescentar. O que é acrescentar? Você já tem, Deus vai colocar muito mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Deus me tocou para a gente ler o Salmo 27, porque ele revela muita coisa profunda para abençoar a nossa vida. E começa assim, ó, o Salmo 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É muito forte. Você vê que o Salmo começa dizendo: o Senhor é a minha luz. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que, sendo Deus a sua luz, a minha luz, a nossa luz, nós seremos pessoas iluminadas. Seremos pessoas que vamos ter uma luz para nos guiar, um caminho para trilhar. Diga graças a Deus. Então, o que é que o ser humano hoje precisa? De luz. Concorda com o pastor? Quando você liga a notícia e vê lá crimes, corrupção, maldade, aquelas pessoas tinham luz ou tinham trevas? Tinham trevas. Porque quem tem luz não faz maldade a ninguém. Quem está nas trevas faz maldade, mas quem tem luz faz bondade. Repita comigo: quem está nas trevas faz maldade. Quem está na luz faz bondade. Quem percebe a diferença agora? Então, quando diz o Senhor é a minha luz, está dizendo que Deus vai habitar naquela pessoa bondosa, naquela pessoa que tem um coração bom, um coração iluminado. Não confunda ter coração bom com perfeição. Você não é perfeito nem perfeito, você vai falhar. Você vai errar, vai falhar, como eu erro, eu falho, porque somos limitados, somos humanos. É normal a gente errar. Porém, a gente pode escolher ter um coração bom ou um coração de pedra, um coração mau. Aí a pessoa escolhe. Ser falho ou não, não tem como escolher, porque é um erro da nossa humanidade. É a nossa falha. Mas ter um coração bom ou mau, depende da pessoa. Vocês viram as notícias lá no Brasil de uns jovens que mataram um cãozinho, que era um cãozinho da praia? Um cãozinho que era dócil, amigo de todos. Foram jovens lá e mataram o animal. E está uma comoção no Brasil e no mundo, né? Está no mundo inteiro isso. Aí eu pergunto, esses rapazes tinham um coração bom ou um coração mau? Péssimo, um coração mau. Ferir, agredir um animal que não faz mal a ninguém. Os veterinários tiveram que sacrificar o animal. Deu aquela injeção, qual é o nome daquela injeção? Eutanásia. Porque o bichinho não aguentava de dores. E os veterinários deram a eutanásia em lágrimas, com pena, porque o bichinho foi maltratado.
deram pancadas na cabeça, enfim, muita maldade. Aí eu pergunto, esses jovens têm luz ou têm trevas? Muitas trevas. Jovens que poderiam estar fazendo o bem, estudando, passeando, não. Foi praticar o quê? Maldade. Olha que situação. Por isso que eu digo, quando você tem luz na sua vida, o seu caminho é iluminado. Amém. O contrário disso é difícil, mas é ruim. Quando a pessoa tem trevas, o caminho dela é escuridão, é maldade, é ódio. E Deus não quer isso para nós. Vamos ler de novo aqui o versículo 1. O Senhor é a minha luz e o que mais? E a minha salvação. De quem terei medo? Olha para mim. É uma pergunta, né? De quem eu terei medo? O que isso quer dizer? Já que Deus é a sua luz e a sua salvação, você não pode ter medo de nada. Não tenha medo de ofensas, não tenha medo de críticas, não tenha medo de dívidas, se você tiver dívidas, não tenha medo de ameaças, não tenha medo quem não gosta de você, não tenha medo de bruxaria, de inveja, de seja o que for, não tenha medo. Amém. Deus é a sua luz e é o que mais? E a sua salvação. Só você tendo Deus na sua vida já é uma grande bênção. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na Babilônia? Na altura o rei fez um decreto para adorarem a imagem do rei. O rei fez uma imagem gigantesca e falou, todo mundo tem que se ajoelhar quando tocar a trombeta. Se ajoelhar perante a minha imagem. Seja político, seja policial, seja professor, eu estou ilustrando, né? Seja cantor, seja artista, não interessa. Seja minha família, filho, mulher, o reino todo, o mundo inteiro tem que se ajoelhar quando tocar a trombeta. E aquele que não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha ardente. O rei mandou tocar a trombeta, começaram a tocar, todo mundo se ajoelhou. Mas 3 ficaram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí alguém chegou para o rei, tocou nele, ó rei. Lá no fundo, rei, o rei, o que tem lá no fundo? Tem 3 que estão em pé. E são os 3 que o Senhor levantou para ser político, porque esses 3 tinham um cargo político do rei. E o rei pensou, peraí, como é que eu dou um cargo político para esses 3 e eles não se ajoelham perante mim? Aí o pessoal levantou e o rei falou de novo, eu vou mandar tocar a trombeta, quem não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha. É a segunda chance que eu vou dar. Toca a trombeta aí, tocou, e os 3 assim, ó, em pé. O rei aí, agora vou ter que fazer o que eu cumpri. Resultado, mandou pegar os 3, lançou na fornalha. Diz a Bíblia que a fornalha estava tão quente, que os próprios soldados, quando abriram a porta da fornalha, as chamas queimaram eles. Aí depois outros pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram lá na fornalha. Quando lançou, o rei ficou olhando, que o rei era mau, era Nabucodonosor, ele era maquiavélico, ele tinha um coração ruim, se achava o melhor do mundo, e ele ficou olhando para a fornalha, que ele queria ver os corpos se desfazendo nas chamas. Mas aí que entra a luz. Diga glória a Deus. Por isso está escrito, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Estava lá os 3 lá dentro, passeando dentro do fogo. E o rei começou a olhar. E o que ele fez assim com os olhos? Começou a olhar, peraí, o que se passa? Não eram 3 que foram lançados? Isso assim, eram 3. Mas estou vendo 4. Eram 3, mas tem mais um. Esse um veio da onde? Estava passeando dentro da fornalha assim, ó. Igual você que não está no shopping passeando, estava ele na fornalha, numa boa. Nem um fio de cabelo queimou-se. Quem percebe, pastor? É forte, né? Você sabe que o cabelo é sensível, né? Se você acender um isqueiro no cabelo, queima logo. Nem um fio de cabelo. O rei começou a olhar. Abre aí a porta. Quando abriu a porta da fornalha, saiu eles. E ele falou, vem cá, vocês 3 eu conheço, mas quem era aquele outro ali? Olha, o nosso Deus veio nos salvar, porque viu que nós somos fiéis ao nosso Deus de não se ajoelhar perante ti, ó rei. Aí o rei mudou tudo. Então a partir de agora todo mundo adora o Deus de Israel. Já ninguém se ajoelha diante de mim. Resultado, quando você tem luz,
Quando você tem a salvação, o medo não afeta você. Eles não tiveram medo, foram lançados na fornalha, mas saíram ilesos. Qual foi a fornalha que a vida lançou você? Existe a fornalha da depressão, que é uma fornalha. Existe a fornalha do esgotamento. Existe a fornalha de uma tristeza. Existe a fornalha da injustiça. Existe a fornalha de doença. Existe a fornalha de línguas que falam contra ti, para denegrir tua imagem. Diga, está repreendido. Qual é a fornalha que lançaram você? Você crê que Deus também vai te livrar dessa fornalha? Eu creio que vai te livrar. Como livrou eles? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão absorvendo essa mensagem? Está guardando em seu coração? Amém. Então Deus é a sua luz, é a sua salvação, e você não vai ter medo de nada. Continuando aqui, ó, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Continuando, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha só, tá vendo aí? Agora eu pergunto, você vê aqui o homem de Deus falando que teve que se vingar, que teve que fazer maldade? Não. Você vê ele só falando, quando os maus vêm fazer mal a mim, eles é que tropeçam e caem. Amém. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que fazer mal nenhum. Porque nós não temos a essência do mal, nós temos a essência do bem. Então a essência do bem estando em ti, quem for mal contra ti, é essa pessoa que vai cair. Porque Deus é justo. Deus não falha. Diga assim seja. Continuando aqui, ó. Versículo 3. Ainda que um exército, preste atenção, se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meu Pai, essa mensagem é muito forte, igreja. Por favor, igreja, coloque essas palavras dentro de você. Amém. Viva isso aqui. O homem de Deus está falando aqui nessa mensagem que ele estava cheio de lutas, pressão em cima dele, perseguições, afronta, ameaça. E ele dizia aqui, eu mesmo assim, que venha um exército, que fique acampado na porta da minha casa, mesmo assim, eu terei confiança em Deus. Olha só. Aí eu pergunto, quem é que para uma pessoa de fé? Ninguém para. Só vai parar você própria, se você quiser parar. Mas se você quiser continuar na fé, ninguém vai lhe impedir de avançar na vida. Por isso que eu falei no início, que essa mensagem aqui é muito profunda, ela é muito forte. Deus sendo nossa luz, a nossa vida vai ser iluminada pelo nosso Deus. Então que essa luz continue habitando dentro de você. E essa luz, igreja, é o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus falou que ia nos deixar outro Consolador para nos guiar a toda a verdade. Quando falta luz na sua casa, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para andar na casa? É o quê? Quem pode me responder? Faltou luz, você faz o quê? Ou uma vela, um isqueiro, ou a lanterna, se tiver a lanterna. É a primeira coisa. Ou quando falta a luz, você vai varrer a casa. Você vai a casa no escuro? Aí é complicado, né? Aí não dá para ver nada. É ou não é? Faltou luz, você lembra do quê? Vela, fósforo, lanterna. Você lembra logo de algo que tem luz. Olha só como é o nosso cérebro. Não precisa nem ser cristão para querer luz quando tudo se apaga. A pessoa quer logo luz. Nas aldeias em Portugal e no Brasil também, quando não havia rede elétrica, usava lampião. Que usava isso, né? Ou lamparina, ou lampião. Ou colocava ali e ia andando. Ou candeia. Para iluminar o lugar. Ou seja, era assim antigamente. Nas ruas não havia poste elétrico.
as estrelas e a lua que iluminavam, davam uma certa luz para a pessoa poder estar na rua. É verdade ou não é? Eu já morei no interior da Bahia, em Feira de Santana, Bahia, e onde a gente morava não tinha rede elétrica. Então, quando anoitecia, tinha as estrelas e a lua, não ficava iluminado como o dia, mas dava para ver alguma coisa. É bonito, é verdade ou não é? A gente não vê tanta beleza agora, porque está cheio de eletricidade em tudo quanto é buraco. Aí você olha para o céu, não vê muito bem, mas sem nenhuma eletricidade, quando o céu está estrelado, o céu limpo e a lua, é lindo, igreja. É verdade ou não é? Quem já teve a chance de ver isso? Todo mundo aqui já viu. Não é maravilhoso? É muito lindo, igreja. Louvado seja Deus. Então aqui está dizendo que, mesmo que se levante um exército, levante-se os problemas, as perseguições, mesmo assim, o homem de fé, que é o rei Davi, ele fala aqui, mesmo assim teria esperança. Amém. Vamos continuar. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Viu o que ele falou? Ele pediu a Deus: Senhor, eu quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida. O que isso quer dizer? Que enquanto ele tivesse saúde para viver, força para viver, ele iria na casa do Senhor adorar o Senhor. Amém. É como vocês. Enquanto você tiver força nas pernas e vigor, vem na casa do Senhor. Amém. Quando não tiver mais, busque em casa, mas enquanto tem força, vem na casa do Senhor. Amém. Para adorar e glorificar o nosso Deus. Amém? Amém? Aí, igreja, o que a gente aprende com essa mensagem? Que através do Espírito Santo, que é a luz que Jesus deixou para nos guiar, a gente vai ter uma vida abençoada. Vamos ter lutas? Vamos. Vamos ter dias bons e dias maus? Vamos, porque a gente está numa terra muito complicada. Esse mundo é complicado. Amém. O mundo de Deus não é complicado, mas o mundo que a gente vive é muita complicação, muita burocracia, muita tristeza, muita confusão, e precisamos realmente do Espírito Santo para nos guiar nessa terra, porque muita gente trabalha para tentar lhe derrubar ou me derrubar. Mas se eu manter minha fé e você manter sua fé, ninguém vai derrubar você. Você vai se manter de pé com a graça de Deus. Amém? Amém. Diga assim seja. Agora vamos ler o versículo 7. Avança aí para o versículo 7. Diz assim, ó: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira teu servo. Tu és o quê? O meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga glória a Deus. Aqui está falando, ainda que o pai, a mãe, família, amigos, pessoas queiram te desamparar, Deus nunca vai deixar você. Porque Deus assumiu o compromisso com a sua alma. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Qual é a bênção que você quer? Qual é a vitória que você quer? Qual é a mudança que você quer? A mensagem termina com essa palavra aqui para o seu coração.
espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que o Espírito Santo venha consolar você com essa mensagem que você ouviu hoje. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.